Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Eu fiz um vídeo há tempos atrás utilizando um plugin nativo do Reaper que é o Ria Vocoder. É um plugin que serve para criar efeitos na voz, deixar a voz sintetizada com característica metalizada. É bem interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo. E surgiram muitas sugestões para a criação de vídeos falando sobre efeitos na voz. Então, esse vídeo de hoje eu vou mostrar um outro plugin nativo do Reaper, que é o Ria Voice. É um plugin que serve para alterar o tom de uma voz e para criar vozes diferentes, com tonalidades diferentes, dentro de uma única voz. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Está produzindo música em seu home studio, mas percebe que a sua mixagem fica sem peso? Com vocais sem presença e com pouco volume? Então faça parte do meu curso de mixagem e masterização. Você vai aprender a minha metodologia de trabalho, o que eu faço para deixar uma produção MIDI com uma sonoridade analógica. Ah, e aproveita que o preço é promocional de lançamento. O efeito que eu vou mostrar nessa videoaula, para produzi-lo nós vamos utilizar o Ria Voice, que é um plugin nativo do Reaper. Esse plugin serve para fazer alteração de tonalidade em vozes ou qualquer outro arquivo de áudio. Nós vamos também precisar de um controlador MIDI. Se você tiver um controlador MIDI externo, vai facilitar o seu trabalho. Se não tiver, não tem problema, você pode utilizar o teclado virtual do Reaper. Basta vir aqui em View, selecionar Virtual MIDI Keyboard, Alt B, que é o atalho para quem utiliza o Windows. Eu vou dar o play para a gente ouvir um trechinho nessa voz que eu separei para utilizar no exemplo dessa videoaula, depois a gente continua. Gold cross hanging from a chain, on the back she engraved, may he watch over you and me. Trechinho curtinho. Primeiro passo é insertar uma nova track. Então dá um duplo clique nessa região do TCP. Eu vou até selecionar uma cor diferente para ela, que vai ser esse azul. Agora vem aqui nesse botão de armar a gravação dessa track, clica com o botão direito do mouse, vocês vão selecionar Input MIDI. Se você estiver utilizando um teclado externo, ele vai aparecer aqui. Se não tiver, você pode selecionar o Virtual MIDI Keyboard, seleciona todos os canais, All Channels. Agora eu posso armar a gravação dessa track. Ao clicar aqui no meu teclado virtual, eu já tenho o comando sendo gerado nessa track aqui. Segundo passo é enviar esse comando para a track que contém a voz. Então clique em Hold da track que contém o teclado virtual, arrasta, solta na track que contém a voz, e a única configuração que vocês precisam fazer aqui é desabilitar o envio do áudio. Clica nessa setinha para baixo, seleciona None e desabilita, deixa apenas o envio do comando MIDI. Agora reparem que o comando MIDI está nas duas tracks toda vez que eu clico aqui no meu teclado. Isso vai acontecer também se você estiver utilizando um teclado externo e não o teclado virtual do Reaper. Próximo passo é insertarmos o plugin Ria Voice. Então vem aqui em FX da track que contém a voz, vamos escrever Ria Voice, como está aparecendo aqui, dá um duplo clique e pronto. Vamos deixar esse plugin aqui no cantinho. Agora repare o seguinte, eu vou reproduzir essa voz novamente, vocês vão perceber que ela não vai ser reproduzida. Reparem só. Por que não está tocando? Porque para liberar a voz eu preciso tocar no meu teclado. Só que aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção que está o grande detalhe, a principal sacada aqui nesse efeito. Repare que eu tenho aqui esse fader, que é o Center Note, e ele está habilitado para a nota C4 do teclado, que é o Dó central, o C4 que está aparecendo aqui. O que isso quer dizer? Para eu reproduzir essa voz sem alteração de tonalidade, eu preciso clicar aqui no Dó 4. E se atentem que não significa que a voz será reproduzida no tom de Dó, e sim que aqui no Dó 4 eu estou reproduzindo esse arquivo de áudio na tonalidade original. Então, se eu quiser subir um tom dessa voz, eu venho aqui no Ré e clico no Ré. Se eu quiser subir 2 tons, eu venho aqui no Mi. Se eu quiser descer um tom, eu venho aqui no Si bemol.
e assim por diante. Aqui nós temos dois faders, o wet e o dry. O wet libera o áudio com a atuação do plugin e o dry libera o áudio sem a atuação do plugin. Então, se eu quiser reproduzir essa voz sem precisar clicar em nenhuma nota, eu tenho que subir esse fader aqui. Gold cross hanging from a chain on the back sheet engraved. Pessoal, uma dica rápida antes da gente continuar. Se você está tendo dificuldade com a mixagem e masterização de suas músicas, não consegue ter um resultado profissional, se você está produzindo música com instrumentos virtuais e não consegue trazer uma sonoridade analógica quente para suas músicas, eu tenho um curso de mixagem e masterização que foi 100% planejado para resolver esse problema, para atender às necessidades de quem produz música em home studio, para quem está gravando com instrumentos virtuais. Então, o link eu vou deixar aqui embaixo, só clicar ali, se inscrever no curso e quem estiver participando vai participar também de um grupo no WhatsApp, da qual poderá tirar dúvidas sobre o curso diretamente comigo. E basicamente é isso. Nós temos aqui outras configurações, o ganho da velocidade, que é uma sensibilidade que nós temos. Esse Max Voice é bem interessante, que nós podemos incluir outras vozes. Então, eu posso, por exemplo, deixar aqui na opção 3, e se eu clicar em 3 notas aqui do meu teclado, eu vou reproduzir essa voz com 3 tonalidades diferentes. E aí você pode criar vozes diferentes dentro de uma única voz. É bem interessante também. Nós temos aqui os parâmetros de ataque, sustain, release, parâmetros de um compressor normal, o canal MIDI, que vocês podem estar selecionando aqui, Center Note, que é o que eu já mostrei, a nota central, e nós temos aqui a alteração do algoritmo, nós temos essas opções. Mas basicamente é isso, muito simples, muito fácil de utilizar. Então, vou deixar por enquanto assim, vou clicar aqui no Dó central, C4, e vai reproduzir essa voz sem alteração de tonalidade, repare só. Cross hanging from a chain Tirei o dedo, parou de reproduzir. engraved. May he watch over you and me. Parou de reproduzir. Se eu quiser, eu posso criar um efeito aqui, por exemplo. Eu vou reproduzir o Dó várias vezes, repetidamente, para criar um efeito. Repare só. Cross hanging from a chain on the back sheet engraved. May he watch over you and me. Logicamente, eu estou fazendo aqui de uma forma bem aleatória, mas a criatividade é com vocês, vocês podem estar aplicando da maneira que vocês quiserem. Eu vou criar 2 vozes aqui, vou selecionar aqui a opção de 2 e vou dar o play e reproduzir essa voz aqui com 2 tonalidades. Primeiro com o original e eu vou subir um tom, reparem só. Gold cross hanging from a chain on the back sheet engraved. May he watch over you and me. E assim vocês vão brincando ali, manipulando as informações. Se vocês quiserem, vocês podem deixar a voz original sendo reproduzida e utilizar 2, nesse caso aqui de configuração do Max Voice, 2 teclas para fazer alterações, repare só. Gold cross hanging from a chain on the back sheet engraved. May he watch over you and me. Ou vocês podem estar manipulando aqui através da Max Voice. Eu vou deixar aqui 3 e vão reproduzir. Gold cross hanging from a chain on the back sheet engraved. May he watch over you and me. Enfim, como eu falei, a criatividade é com vocês. Se eu quiser uma oitava acima dessa voz, eu venho aqui no Dó 5, que nesse caso é o Q do meu teclado do computador. E dessa maneira vocês podem estar criando do jeito que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui descendo também a tonalidade para mostrar que também é possível. Cross hanging from a chain on the back sheet engraved. May he watch over you and me. Gold cross hanging from a chain on the back sheet engraved. May he watch over. Vamos só fazer um último exemplo para a gente concluir essa videoaula.
Vou deixar aqui, vou deixar 3 e vou reproduzir no tom original. Reparem só. Gold cross hanging from a chain, on the back she engraved, may he watch over you and me. Gold cross hanging from a chain, on the back she engraved, may he watch over you and me. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser fazer parte, seja membro desse canal, tem um botão aqui embaixo, só clicar. Se quiser participar do meu curso de mixagem e masterização, vou deixar o link aqui embaixo também. Se quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. E qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!